Quero convidar aqui o nosso querido irmão, amigo e pastor Jorge, por favor. Vamos recebê-lo com palmas. Naira, cadê você? Para quem não conhece a Naira, por favor, Naira, coloque-se em pé. Está lá a Naira também, esposa do pastor Jorge. Obrigado, Naira. Pastor Jorge e Naira são agora nossos missionários na França, tendo servido esta igreja como pastor auxiliar por muitos anos. Foi enviado no ano passado, juntamente com a Naira, para o campo francês, onde o pastor Jorge hoje coordena, dá o pastoreio, provoca novas iniciativas e novos sonhos em solo francês, ajudando igrejas que em muitos cenários não estavam tendo condições de continuar a sua existência, de expandir a sua existência, e através do pastor Jorge esse projeto tem ali feito uma grande revolução na França, e eu vou deixar para ele contar mais sobre isso. Mas Naira, não preciso dizer que a casa é sua, que você faz falta, como já disse para o meu amigo que a casa é sua e que você faz falta. Eu falei para ele me largou aqui, deixou a bomba dobrada na minha mão, mas hoje nós o recebemos com alegria. Então nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Então o pastor Jorge poderá falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele nesta manhã para nós. Vamos orar. Senhor, aqui está o teu filho, que o Senhor trouxe para esta estação juntamente com a Naira. E por tudo que o Senhor está fazendo na França, através deles e através dos nossos missionários, nós te louvamos. E te pedimos agora, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, a palavra que o Senhor tem para edificar a sua igreja, que seja agora pronunciada no poder do Espírito, e que sejamos todos abençoados pela tua palavra, como já somos abençoados pela presença deles aqui conosco. Faz o teu querer, Pai, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz, que a graça de Jesus esteja no teu coração. Amém, glória a Deus. Eu, nesses dias, aprendi uma coisa que está me marcando. Eu entendi o sentimento que o judeu tinha em relação ao templo do Senhor, como ele estava ligado ao templo. Hoje de manhã, quando eu tive um pequeno momento de oração com o pastor André Mira, eu disse para ele: esta igreja é o meu templo. E é formada por pessoas que eu conheço. Vocês são o templo aqui. E me dá uma profunda alegria. É difícil explicar isso. Eu creio que não consigo explicar. Porque vocês são meus companheiros, minhas companheiras de eternidade. Assim como eu chego, olho, lembro de coisas especiais que vivi com vocês, eu farei isso um dia com todos vocês na eternidade. Estamos juntos, coladinhos, através de Jesus. A correr com o vento. No Antigo Testamento, existem várias palavras que traduzem
no português, várias palavras no português, que traduzem a ideia de espírito. A palavrinha hebraica é ruar. Ruar quer dizer, entre outras coisas, vento. Mas é espírito, para nós é espírito. E ruar é muito interessante, porque é uma palavra feminina. A gente fala o espírito, mas em hebraico é arruar, não é? Então eu gosto de imaginar, na minha vida eu tenho vivido a experiência, o espírito na minha vida é o vento. E com uma certa intimidade, eu digo que é a ventania que me leva para um lugar e me leva para outro, principalmente agora. Assim que nós utilizaremos essa expressão, o vento, pensando no espírito, a ventania, pensando no espírito. Nós podemos abrir, então, nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que todos nós estamos lendo nesta temporada, e aí nós vamos fazer uma reflexão sobre o Pentecostes e nossa vida. Então, nós podemos ler o seguinte, a partir do versículo 1 até o 13, mas não vou ler tudo. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Então surgiu do céu um som, como o de um vento impetuoso, era uma ventania. E encheu toda a casa, onde se encontravam assentados. E apareceram-lhes línguas dispersas, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu gosto da expressão hebraica, e eu vou de vez em quando usá-la. Cheio da Ruach HaKadosh. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Para aqui, nós vamos fazer uma reflexão. O texto continua, e é um texto fundamental para a nossa fé. Mas eu quero ler mais um textinho. E esse texto está em 1 Reis 18, versículo 46. Elias estava correndo na chuva, enquanto a noite caía. Ele tinha um longo caminho a percorrer até Jezreel, e ele não era mais jovem. Mesmo assim, correu sem parar, porque a própria mão do Deus eterno estava sobre ele. A energia que fluía pelo seu corpo, sem dúvida, era diferente de tudo o que já tinha sentido na vida. Afinal, ele havia acabado de ultrapassar os cavalos que puxavam a carruagem do rei Acabe. O primeiro texto que nós lemos, numa síntese, meia frase, nos fala de uma chuva de fogo. E o segundo texto que acabamos de ler, nos fala de correr mais do que os cavalos, a correr com a ventania. E nós somos chamados a correr com a ventania, a correr com a ruach, a correr com o Espírito. Primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos é
que o Espírito, ele sempre nos deixa boquiabertos. O Espírito é surpreendente na minha vida e na tua vida, e na vida da igreja. Ele nos surpreende. Em linguagem teológica, nós dizemos que ele é paradoxal. Quando falamos do Espírito Santo, nós podemos falar de que ele, na nossa vida, ele representa a espontaneidade da realidade. Um exemplo, o derramamento do Espírito no Pentecostes. O que representa este derramamento? E isso está sempre quando o Espírito se faz presente. O Espírito é fim e o Espírito é começo. Reparem, com o derramamento do Espírito, termina uma era, termina uma época. De fato, a lei e os seus cerimoniais têm ali o seu final, mas tem um começo. Este é o começo da igreja. Da igreja. Onde estamos? Que somos nós? Ele é sempre o fim, ele é sempre também o começo. Se lembre da tua vida, da tua vida. Você se lembra do teu batismo? Você se lembra como você era antes de aceitar Jesus? Antes do batismo? Eu diria, antes do Espírito ser fogo e vento na tua vida. Olha, se lembra. Lembre-se do teu batismo e como tudo mudou depois. Só que tem uma coisa, não mudou. Está mudando e vai continuar mudando. Não é um filme que você já viu e que você guarda com os teus livros. Vejo outro dia. Não! Isso é permanente. Ele continua sendo um fogo na tua vida. Ele continua sendo a ventania na tua vida. Quando Pedro prega, logo após o derramamento do Espírito, ele explica isso no sermão dele. E nós temos que entender duas coisas. São questões teológicas importantes. Que se Pentecostes marca o tempo do fim, traz para nós duas lições. A primeira é que somos chamados à vigilância, porque o tempo se abrevia. Exatamente porque o Espírito foi derramado e começa um novo tempo. O tempo da igreja e de cada um de nós, a cada dia é mais breve. Por isso somos chamados à vigilância. A segunda coisa que temos que entender é que devemos fazer a crítica daqueles que pensam poder apresentar os tempos e as épocas de Deus. Não, o fim vai acontecer no dia tal. A gente já está cansado, né? Todo final do ano alguém diz que o tempo vai acabar tanto daqui a dias, daqui a anos, etc. Não. Isto pertence a Deus. É reservado para Ele. Devemos ser vigilantes
Queridos irmãos, para entender um pouco mais o período que estamos vivendo, a estação que estamos vivendo, vamos andar um pouquinho para trás e vamos pensar no calendário da igreja. O calendário da igreja faz parte da história da igreja, não começou agora. A finalidade do calendário da igreja é, a partir da vida de Jesus, nos ensinar Bíblia. E nós tivemos um período que vocês se lembram, que nós chamamos Quaresma. São os 40 dias que antecedem a Páscoa. O que é a Quaresma? É um tempo de oração e arrependimento. É um tempo onde eu devo refletir sobre meus erros, sobre minhas falhas, me arrepender, para preparar-me para a Páscoa. E a Páscoa culmina com a ressurreição. Depois da Páscoa vem outro período. O período de Pentecostes. São 50 dias. Nós estamos vivendo o último mês antes de Pentecostes. Que tempo é este? Repara, você, na Quaresma, orou, se arrependeu, fez a sua contrição diante de Deus. Mas na Páscoa, Cristo se faz presente na tua vida. Cristo está em tua vida. Aí nós vivemos um outro período para nos preparar para o derramamento. Claro, nós sabemos que o Espírito está conosco, mas simbolicamente agora é outro período. Continua sendo de oração. Mas é oração voltada para a esperança e alegria. Este é o momento que vivemos. Quando a gente diz que o Espírito surpreende, não somente porque ele faz coisas que a gente não imagina, mas porque ele controla. Quando você se põe debaixo da vontade de Deus, o Espírito controla você. Ah, mas eu não quero, eu quero ser dono do meu nariz. Não, cristão não é dono do seu nariz. Desculpe, mas ele pertence a Jesus, como você por inteiro. E o Espírito controla a tua vida. É paradoxal. Nos deixa boquiabertos. Eu vou contar algumas histórias. Porque eu e Naira temos sido surpreendidos pelo Espírito de formas, às vezes, chocantes, mas sempre que nos transmite uma alegria e uma certeza do que estamos fazendo. Quando eu saí da igreja do meu templo para ir para a França, nós deixamos tudo. Eu deixei 20 anos de ministério pastoral aqui, 23 anos de faculdade de teologia, enfim, toda a minha vida ficou para trás. Aí você chega numa terra estranha, tudo é novo, não pense que é fácil, é dificílimo, cada passo é difícil. E às vezes você pensa, será mesmo? Será que eu não tive uma mania, fiz na força do braço? Eu acho que eu estou louco. Muito bem. Vai a historinha. Uma semana antes do meu aniversário,
eu fui pregar numa igreja, o convite veio bem antes dessa semana, mas eu fui pregar numa igreja. A igreja tem só 400 anos. A igreja fica numa região de montanhas, onde os protestantes se refugiaram, porque houve uma guerra de 100 anos. E eles foram perseguidos, massacrados. Então, eles fugiam para as montanhas. E lá nas montanhas, eles adoravam a Deus. E quando tinham condições, construíam de pedras. E eu entrei numa igreja de 400 anos para pregar. Eu já fui orando antes, claro. Quando eu entrei na igreja, eu disse, Senhor, que coisa. Eu estou arrepiado agora, tá? Estou todo arrepiado. Falei, Senhor, que coisa linda. Eu, numa igreja dessa, antecede todas as gerações que eu me lembro, quase da idade do meu país. Outra coisa que cai quando você faz missões são as placas, tá? Placa batista, placa isso, tal. Era uma igreja metodista, convidado para pregar numa igreja metodista no inverno, na montanha, um frio daquele, a igreja de pedra, né? O aquecimento era um pouquinho precário, né? E aí nós chegamos, eu e Naira, tal, aquele movimento antes, pouca gente. Antes de começar o culto, um senhor se aproxima de mim e da Naira. Primeiro, ele não morava na França, era francês, morando na Suíça, isso eu soube depois, onde ele tinha um trabalho com pessoas dependentes químicas, um trabalho de recuperação de dependentes. Ele morava lá, mora lá, mas ele foi à França. E Deus disse para ele, vai àquela igreja. Nunca tinha entrado na tal da igreja. E ele foi. Não era a cidade dele, não era a igreja dele. Ele não conhecia ninguém lá dentro, nem a mim, nem a Naira. Ele chegou para a Naira e disse, parabéns pela sua sabedoria. Naira levou um susto e perguntou, por quê? Ele continua, Deus deu sabedoria para você e autoridade para ele. Aí eu falei, amém, né? Tá ótimo. Muito bem. E ele disse mais outra coisa. Deus deu a vocês esta terra, a vocês e aos seus descendentes. E os seus descendentes não são necessariamente seus descendentes biológicos, mas todos aqueles que chegarem através do trabalho que vocês estão fazendo. Aí eu disse amém, claro, aleluia. Fui chamado ao púlpito, fiz o sermão, desci, ele se aproximou de novo. Reparem agora. Enfiou a mão no bolso e tirou um canivete. Quando eu e Naira vimos o canivete, Naira disse, uma expressão de surpresa, eu não acredito. Aí nós explicamos para ele, ela explicou para ele, ele faz aniversário daqui uma semana. E o que ele está querendo, está pedindo a Deus, é um canivete. Mas é caro. O canivete é caro. Aí ele mostrou o canivete, era apenas um Laguiole, que é o canivete mais chique francês, de marca, né? com a capinha de couro, um negócio lindo.
Aí ele falou, quando eu cheguei aqui, Deus me mandou ali onde eu ia tomar um café, etc., e ele disse para mim, compra o canivete e dá para ele. Aí ele ia me dar, eu falei, entrega a Naira para ela me dar de presente também. Aí ela disse, ela explicou, nós queríamos, mas é caro. Deus me deu exatamente aquilo que estava no meu coração uma semana antes do meu aniversário. Está lá. Eu quase trouxe para mostrar para vocês, mas eu preferi não viajar de canivete. Melhor, né? Sabe o que significa? A gente tende a ficar com a história do canivete. Mas a história do canivete é só para o Espírito dizer para mim o seguinte, o que ele falou antes é verdade. O que ele falou antes é verdade. Eu estou lhe dando o canivete para você ter materialmente uma prova daquilo que eu já disse. Eu dei a vocês esta terra. Quando a situação fica um pouquinho periclitante na nossa vida, e tem vários motivos, a gente se lembra disso. A palavra teológica é paradoxal. É incrível, não existe explicação para isso. É o Espírito, ele te surpreende. Tem que controlar o horário. Então, vamos correr. A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, isso está em Atos 11, 22 e 24. Vou ler um trechinho. Atos 11, 12 e 24 nos diz: essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Barnabé era um homem bom, cheio da ruach e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Teologicamente, nós dizemos que o Espírito é cósmico. Palavra estranha, né? O Espírito é cósmico. Cósmico porque ele está em todo lugar e ele quer alcançar todo mundo em todo lugar. O Espírito é missionário. Ele é missionário. Antes da gente chegar lá, ele já estava fazendo um trabalho que nós não tínhamos a mínima ideia. Porque é ele quem faz. Tenho mais histórias. Vou contar apenas a história da irmã Sheila, que é a esposa do pastor Gilson, que está lá no norte da França, numa cidadezinha pequenininha. E é muito interessante essa cidadezinha, porque você começa a caminhar na rua, vai caminhando, não precisa caminhar muito, e você está vendo os letreiros das lojas, tudo em francês, de repente muda o letreiro. Começa em holandês. Porque aquela região não é mais França, é uma região da Bélgica onde se fala holandês. Ou o neo-holandês. Holandês. Muito bem. E eles estão nessa cidadezinha que chama-se Aluan, e os filhos foram para o colégio. São 3 crianças, normal, a criança se adapta rápida, e eles fizeram amizades com os coleguinhas da sala. Os coleguinhas são muçulmanos. Levaram os coleguinhas para casa de um pastor batista. Brincam lá, tal, come o lanche lá, etc., tal. Os muçulmanos são muito familiares. Família é importantíssima no muçulmano. Conclusão, rapidinho, os garotos levaram as mamães para conhecer a casa onde eles brincam. Uma das casas, lógico. E estas senhoras, são 2 senhoras, passaram
e se tornaram amigas, principalmente da irmã Shirley. Houve o aniversário do Eli, o menorzinho, e lá foram as crianças e as mamães, que ouviram louvores cristãos em francês, ouviu uma pequena palavra do pastor Gilson, tudo com muito cuidado. Aí a irmã teve uma ideia, acabando o inverno, manter o físico na linha, resolveu, vamos caminhar. Convidou as duas senhoras, jovens senhoras muçulmanas, a caminharem com ela. Elas caminham todos os dias. O que ela faz? Fala de Jesus. Irmãos, não está havendo nenhum rechaço. Elas ouvem com toda a atenção do mundo. E nós oramos. Tudo começou com crianças no colégio. Você não ia imaginar que as tuas crianças se tornariam naturalmente missionárias. As histórias se repetem. São histórias impressionantes, porque o Espírito é missionário. O Espírito também, queridos irmãos, dá sentido à nossa vida. Ele dá sentido. Nossa vida tem sentido porque o Espírito atua. Ele te dirige, ele te esclarece. E se você é um pouquinho difícil, ele te empurra. É verdade, o Espírito te empurra. E às vezes você não sabe porque está lá. Então, nós temos um cuidado danado. Porque às vezes não temos vontade de ir a tal lugar. E vamos. E acontece algo, porque tínhamos que estar lá. E agora, querendo lembrar disso, que o Espírito, ele é surpreendente, lembrar que o Espírito é missionário e lembrar que o Espírito dá sentido à tua vida, eu quero te fazer algumas propostas bem simples para este período que antecede o Pentecostes. Nós estamos refletindo sobre o derramamento do Espírito. Estamos comemorando isso. Aproveite isso. Tenha momentos especiais com o Espírito. Sempre vão ser momentos de oração. E eu sugiro algumas coisas. De oração. Tire um tempo para você se lembrar do seu batismo. Às vezes ficou tão atrás que você nunca mais parou para se lembrar. Lembre-se disso. Lembre-se da novidade de vida que o Espírito te deu. E como isso mudou tudo. Pare, ore e pense nisso, reflita. 2. Aí dá um pouco mais de trabalho. Lembre-se, conheça os dons do Espírito. O Espírito nos dá dons para que possamos atuar. São capacidades para atuar na igreja. Eu anotei alguns versículos, vou sugerir alguns. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. 1 Coríntios 12, 28 a 30. Depois temos Romanos e Efésios. Mas se você abrir esses 2 de Coríntios, a própria Bíblia vai te remeter aos outros. E que são esses dons? Olha que lindo. Palavra de sabedoria. Não é para você. É para você ter sabedoria e ajudar alguém com palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. Fé. Capacidade de orar por cura, milagres. Podemos falar na profecia, que é a capacidade que Deus nos dá de falar de Jesus. Falar de Jesus. Variedade de idiomas.
variedade de línguas, mas agora eu puxo para variedade de idiomas. Vamos usar isso. Eu conheço aqui algumas pessoas que têm enorme capacidade para aprendizado de idiomas. Interpretação de idiomas também. Serviço, um dom do Espírito. Ensino, dom do Espírito. Dar ânimo àqueles que estão caídos. Contribuir. Contribuir é tudo. É diferente de serviço, mas não é só dinheiro. Liderança, misericórdia, administração e evangelismo. Estes são os dois. Abre a Bíblia, medita nos dons. Veja qual o Espírito já deu para você e você nunca usou. Você está guardando o dom do Espírito? Não guarda, não. Usa. Mais uma sugestão. Nesta temporada antes do Pentecostes, participe de missões. Não importa a época, o Espírito é missionário, participe. Em primeiro lugar, ore sempre. As orações de vocês têm feito diferença na nossa vida, mas têm feito. Nós temos vivido milagres diante da prefeitura. Não posso contar tudo aqui, mas coisas assim que é plim-plim, quando dura anos para acontecer. Minha carteira de motorista agora é francesa. Eles ficaram com a velha, brasileira. Tomaram, então, se me pararem, eu tiro a carteira francesa. Vamos ver o que acontece. E agradeça. Agradeça, pare e agradeça. É um tempo, de fato, de oração, de esperança, de alegria e de agradecimento. Tem muita coisa, não cabe no tempo. Eu vou pedir que vocês se levantem, todos, que eu quero fazer uma pequena oração. Senhor Deus e Pai, com a autoridade que Tu me deste, autoridade para pregar a Tua palavra, para ajudar a administrar, neste momento, 5 igrejas na França. Temos várias igrejas sem pastores, mas o Senhor me deu autoridade para esse trabalho. Eu reconheço e aceito. Mas nesse momento, Pai, eu oro por esta igreja a qual eu pertenço, que faz parte da minha vida, não somente agora, mas faz parte também da minha eternidade. Eu quero abençoar esta igreja. E eu quero abençoar, Pai querido, esta igreja, com o dom que o Senhor está me dando nestes meses, e possivelmente daqui para frente, que é o dom de fazer missões. E eu te peço que no meio deste povo, Pai, o Senhor levante os missionários que o Senhor deseja para mandar a outras terras e para mandar para a França. Eu abençoo essas vidas. E no Espírito, eu vou pedir que venham à frente 3 pessoas para uma bênção especial. Que venha a irmã Maria Alice. Que venha o pastor Cícero. Que venha a irmã Simone, sua esposa. Que venham à frente. Está no nosso coração e no coração deles, do pastor Cícero e da Simone, da nossa querida irmã Maria Alice, que eu chamaria de pastora. Lá eu vou chamá-la porque não tem problema, e ela é. Mas nesse momento,
ainda em oração, eu vou pedir que os irmãos levantem as suas mãos para que nós possamos abençoá-los e que o Espírito, que a ventania os leve para o campo que Deus já escolheu. Senhor Deus e Pai, estamos abençoando, junto com toda esta igreja, aquilo que está no coração da tua filha Maria Alice. Um velho sonho que o Senhor colocou no coração dela, de um dia te servir na França. Mas também, Pai querido, eu quero abençoar a irmã Simone e o pastor Cícero, que já foram à França, que pretendem ir agora em outubro para conhecer 2 igrejas que estão à espera da chegada deles. Oh, Pai querido, que seja o teu Santo Espírito que faça, que jogue por terra todas as barreiras e dificuldades e abra, Senhor, um novo momento para a vida deles. É a minha oração, é o meu agradecimento. Eu te agradeço, junto com toda a igreja, e por aqueles outros que estão aqui e que o Senhor está chamando para missões. Nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.